Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa de Santa Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face. Ela que foi canonizada e proclamada padroeira das missões pelo Papa Pio XI. E justamente hoje, quando nós rezávamos as matinas, nós estávamos lendo aqui na vida dela que essa moça, desde a primeira idade, ela aspirou pela vida religiosa. Ela já pequenininha, já queria viver para Deus. E quando ela tinha a idade de 5 anos, ela perdeu a mãe. E ali ela ficou sob a custódia do pai, que procurou ensinar a menina no caminho da perfeição. Então o pai entregou essa menina para a guarda das irmãs beneditinas, que tinha ali Lisieux, até os 10 anos. E ali, aos 10 anos, justamente, ela estava gravemente enferma, e ela invocava Nossa Senhora das Vitórias. E ela tinha no quarto dela uma imagem de Nossa Senhora. E justamente no meio daquela doença, ela olhou para a imagem de Nossa Senhora e viu que aquela imagem estava rindo para ela. Então quando ela percebeu Nossa Senhora sorrindo, toda aquela atmosfera de dor, de tristeza, de peso, tudo aquilo se esvaiu. Ela se aliviou completamente e ela imediatamente ficou curada. E todos se admiraram porque ela estava assim gravemente doente, e ela levantou dali, começou a comer, começou a brincar, começou a pular. Falou, mas como? Então é um fato impressionante. Depois, de fato, ela recebeu a primeira Eucaristia, suspirava por Jesus com tanto amor, cada vez que ela ia comungar. E mais um tempo depois, ela estava já pedindo para ingressar no mosteiro. Então ela via as irmãs, visitava o Carmelo, e ela aspirava por essa vida de escondimento, na imitação de Nossa Senhora, buscando o amor de Cristo. Então quer dizer que nada existe na terra mais delicioso do que nós podemos viver só para Deus. E ela compreendeu isso. Ela compreendeu o privilégio que tem essas irmãs que vivem ali numa clausura e que podem viver, e que a igreja dá tudo para elas viverem ali afastadas de tudo e de todos, para que nada, nem a natureza, nem as atrações do mundo, nem as distrações, nem os cuidados, nada possa afastá-las do amor de Deus. Então quer dizer que isso é uma vida totalmente sobrenatural. E é algo impressionante que Santa Teresa, que de fato já vivia nesse ambiente católico, ela foi criada num ambiente católico, mas também tocada pela graça. E é verdade que no fim do século XIX, a França ainda tinha famílias católicas e ambientes católicos para oferecer para as pessoas. Mas também a França tinha outros atrativos, a França tinha outras novidades e tinha muitas ideias contrárias à igreja e à vida cristã e católica. Então Santa Teresa podia ir por esse caminho, afinal de contas ela era rica, ela era bonita e ela era uma moça que não era boba. Ela tinha uma brilhante inteligência. Mas ela falou, não, mais vale Deus. E foi com esse pensamento que ela prosseguiu. Por isso que diz aqui esse escrito, comparando um pouco com o Salmo 18, que no Salmo 18 diz, ut gigas ad correndam via, quer dizer que como um gigante que vai percorrendo o seu caminho. E a própria Santa Teresinha falava isso, que ela era pequena, mas que como um gigante ela ia percorrendo o seu caminho, porque ela dava passos muito longos. E ao invés dela progredir um pouquinho a cada ano, como normalmente acontece nas melhores
ocasiões, ela progredia muito a cada dia. Então com isso ela avançava para Deus. Então diz ainda que foi do agrado do Altíssimo que ela entrasse no Carmelo aos 15 anos. E ali no Carmelo, ela também teve a graça de descobrir o valor da meditação das Santas Escrituras. É uma coisa bonita, e é uma coisa também própria da nossa ordem, de amar a Escritura, de meditar a Palavra de Deus, de ler a Palavra de Deus e de tirar ali da Palavra de Deus, da Bíblia, um conteúdo, uma meditação, uma inspiração divina. E foi assim que ela leu o Evangelho, onde Jesus diz: quem não se tornar como criança, não entra no reino do céu. Então essa palavra se tornou como que o motivo principal da sua vida. Porque toda a sua caminhada, enquanto jovem, na sua casa era assim: você é sempre criança, você é sempre infantil, você tem que amadurecer, menina, você tem que crescer, você tem que virar adulta. Só diziam isso para ela. Depois ela leu o Evangelho: não, mas tem que ficar criança. Então ela falou: mas o que é isso? Né? Então ela foi percebendo que, de fato, uma coisa é nós amadurecer, mas outra coisa nós também percebemos o quanto é valioso nós sermos crianças para ter acesso. A criança, ela chega em Deus, ela tem acesso ao coração de Deus. Por quê? Porque ela não complica as coisas. As pessoas complicam tantas coisas que elas tornam o caminho delas mesmas impossível. Fala assim: mas é só você atravessar. Não, mas eu não posso atravessar, porque tem esse impedimento, tem esse problema, tem essa lei, tem essa contrariedade. Não, mas minha filha, mas Deus está abrindo o caminho, agora vai, agora passa. Não, agora eu não passo, porque eu não posso, porque não é justo, porque não é certo, porque não está resolvido isso ainda. Não, mas vai para frente. Não, não vou. É sério. Enquanto que uma criança fala: agora vai, pode correr. E a criança vai. Então essa que é a diferença. Quer dizer, a simplicidade da criança de avançar, de deixar a vida para trás. Porque não é o problema, não é o peso, não é a mágoa, não é a vida que tem que te perseguir, mas é você que tem que escapar da vida. Quando eu falo vida, do peso dessa vida, dessa natureza, dessas coisas que acontecem, para você chegar em Deus. Porque Deus não está aqui. E nós temos que partir. Só que as pessoas não avançam por causa disso. Porque eles querem acumular o peso da vida. Então Santa Teresinha teve essa graça. E com isso ela progrediu muito. De tal maneira que ela, aos 24 anos, depois de ter se oferecido a Deus como vítima de amor, ela viu que a igreja precisava dela. Ela falou assim: a igreja precisou de mim no Carmelo, eu vim para o Carmelo. Agora a igreja precisa de mim morrendo, e eu quero morrer. Então ela se ofereceu como vítima de amor. E aos 24 anos, ela entregou sua alma a Deus, dizendo: meu Deus, eu te amo. E isso foi no ano 1897. E assim ela voou para o seu esposo. E ela prometeu que assim que ela morresse, ela ia enviar uma chuva de rosas na terra. Ela gostava muito de cuidar das rosas e oferecer rosas para Deus, oferecer rosas para Jesus. E as irmãs brincaram com ela quando ela estava internada. Falou assim: você vai morrer, não vai ter mais rosa. Falou: que não vai o quê? Lá no céu vai ter mais rosa, eu vou ainda mandar rosa para vocês aqui. E todas essas irmãs desse Carmelo receberam pétalas de rosa na cela. Cada uma ela entregou. Cada uma, ela chegava na cela, tinha uma pétala de rosa. Todas as irmãs desse Carmelo. E ao mesmo tempo, ela começou a fazer milagre no dia seguinte da sua morte. As pessoas não conheciam. Ninguém ouvia falar. Aquela irmã lá de Lisieux, lá da Normandia, ninguém sabia quem era. Um ano depois, ela é famosa no mundo inteiro. Por causa das graças, dos milagres que ela produzia com a sua oração. Com a sua intercessão junto de Deus. Então isso é a força da igreja. Isso é a força de Deus. Isso é a força do amor de Deus. Então, se Santa Teresa do Menino Jesus tem essa capacidade de converter as almas, de levar as almas para Deus, de ser patrona das missões, imagine, sem nunca ter saído da clausura, isso é uma prova
do poder da oração e do poder do amor. A única coisa que ela teve, a oração e amor. Falou assim, eu não posso fazer outra coisa. Eu estou aqui, eu estou trancado, estou aqui na clausura, eu sou frágil, sou mulher, sou religiosa, mas eu amo e eu rezo. Com isso ela se ofereceu a Deus. Então nessa força é que ela venceu. É por isso que é bonito. Teve uma vez, inclusive, que eu estava numa igreja e eles estavam recebendo as relíquias de Santa Teresinha. Eu lembro até hoje, uma igreja lotada, e as pessoas rezavam com muito fervor. Era como se ela entrasse. E eram as relíquias de Santa Teresinha que chegavam ali naquela igreja, as pessoas cantavam, recebendo Santa Teresa, né? E eu lembro até hoje, uma coisa muito bonita que me tocou profundamente, que naquela ocasião, isso deve ter sido lá para o ano de 1998, tinha justamente uma pessoa ali que ela falou assim para mim, eu não sabia quem era essa santa e não sabia nem o que significava relíquia, mas me chamaram aqui hoje e ela me deu isso, né? Então ela abriu a mão, tinha pétalas de rosa e ela não sabia de onde vinha. E ela falou assim, olha, falaram para mim que tinha uma chuva de rosa. Eu abri a mão e eu vi essas rosas chegar na minha mão. Então, quer dizer, é uma força, uma presença, uma capacidade de transformar as almas, de mudar os corações, que a gente nunca viu uma coisa igual. Então, nós que somos carmelitas, nós temos obrigação de ter esse amor, de ter esse fervor, essa união com Santa Teresa do Menino Jesus, e agradecer a Deus pela vida e por aquilo que ela entregou a Deus na sua pequenez, na sua humildade e na sua capacidade de amar a Cristo com uma simplicidade infantil. De tal forma que ela não permitiu que crescesse nela o adulto, vamos dizer assim, do orgulho, do medo, da desconfiança, eu que controlo a minha vida, eu que vou ver aqui como é que é para fazer, eu vou ver se a Mari está fazendo tudo certo, eu vou ver se a coisa é por aqui mesmo, não sei o que e tal. Não. Ela olhou para Deus. Olhou os olhos fixos dela em Jesus. E com isso, ela entrou na vida espiritual. Quer dizer, é um abandono, é uma morte, é uma dificuldade que nós temos de entregar realmente, não só dizer, não, entrega a minha vida a Deus, mas 5 minutos depois eu estou pensando, mas como que eu vou fazer, como que eu vou resolver? Não. Santa Teresinha falou assim, não, eu olho a Cristo, Ele me deu a vida, então Ele que me dê agora o que Ele quiser, mesmo a morte. Então, essa força que ela tinha, fez ela enxergar o céu. Então, quando a pessoa enxerga o céu daqui da terra, você não fica na terra. Isso é impossível. A gente só fica porque a gente não enxerga, a gente não vê. E se a gente soubesse o quanto é bom, a gente ia partindo. Então é bonito, nós até fizemos o ano passado uma homilia sobre isso, né? A respeito dessa ligação de Santa Teresinha com o Papa, que ela viveu exatamente no tempo do pontificado Leão XIII. Nasceu, Leão XIII já era Papa. Morreu, Leão XIII era Papa. Leão XIII estava ali. O dia que ela nasceu, o dia que ela morreu, e ela cumprimentou esse Papa. Ela beijou a mão dele. Ela disse, reza para eu poder entrar no Carmelo com 15 anos. Papa, tá bom. Então, essa virgem, ela é, de fato, a figura da Igreja Católica unida ao verdadeiro Papa em total sintonia com a vontade de Deus no fim do século XIX. Então, quer dizer, esse mesmo Papa, que podemos dizer assim, foi o grande lutador espiritual, porque foi ele que viu São Miguel, né, e que viu Cristo discutindo com o demônio, ele com certeza ele disse, olha, a batalha da igreja é muito grande, mas Deus vai dar remédios. E eu peço a Deus que dê para nós um remédio forte, porque essa visão de Leão XIII foi em 1884. Exatamente 13 anos antes da morte de Santa Teresinha. Então você tira 24, tira 13, né? Você vê que é exatamente a época da vocação dela.
É a época que a Santa Teresinha disse o sim. Por quê? Porque um Papa rezou por ela. Um Papa atraiu essa virgem para dizer, ó, entra na batalha, vamos virar o jogo. Santa Teresinha entrou na batalha. Então quer dizer, o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de um Papa. Mas antes de ter um Papa, né, nós temos que ter virgens consagradas. Nós temos que ter pessoas, não só virgens consagradas, falo dessa vocação mais alta, mais sublime, mas nós temos que ter pessoas que sejam capazes de dar o máximo para Deus. Que Deus dê essa resposta para a igreja, dando para a igreja pessoas que dão o máximo, que não se contentam em dar um pouco, mas dá tudo, dá a vida. Né? Como ela pediu para ela escolher, ó, qual que é o presente que você escolhe? Ela falou, eu escolho tudo. Né? Então hoje você pensa, mas como que Santa Teresinha é tão famosa? Se ela não foi uma mártir, imagina, a pessoa não sofreu martírio, a pessoa não sofreu grandes dores, sofreu doença, tudo bem, mas né, uma vida trivial. Santa Teresinha não fez grandes milagres, fez tudo bem, depois da morte, grandes coisas, mas na vida, nada. Não teve grandes revelações, não teve grandes cargos, não foi uma pessoa impressionante, não teve êxtase e não realizou coisas admiráveis. Mas a resposta dela que valeu diante de Deus. O que vale diante de Deus é a resposta do nosso coração. Então por isso que ela diz, no coração da igreja eu serei tudo, porque eu serei o amor. Então isso aí é a conclusão mais bonita, quando ela percebeu que a igreja era um corpo, que a igreja tinha muitos membros, ela falou, mas eu quero ajudar a igreja, eu quero ser apóstolo, eu quero fazer muita coisa. Falou assim, não, eu não posso fazer tudo. O que é a vocação mais sublime? É eu estar lá escondida no coração da igreja. E lá eu já vou ser tudo, porque eu vou ser o amor. E na força daquele amor, na força daquele coração ali, eu vou impulsionar a igreja para a igreja não ser destruída pelo demônio. Então veja, onde que ela foi com Jesus? Até o abismo desse amor, para depois subir com ele na glória dessa felicidade eterna. Então que Santa Teresa do Menino Jesus interceda hoje pela Santa Igreja, interceda pelo Carmelo, nos livre dos ataques do demônio e nos ajude a suscitarmos santas vocações para que a igreja se levante dessa tempestade e que com uma chuva de rosas possamos reflorir numa primavera de graça para que tenhamos um santo Papa e que possamos restaurar a fé e restaurar a vitória de Cristo na sociedade cristã e no mundo inteiro. Amém.